Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogério Urquiza, eu sou instrutor lá do Senat. Quero dizer que é uma satisfação estar com vocês. Acho que alguns aqui, alguns jovens aí principalmente, já nos conhecem. Eu não sei se todos vocês já conhecem o Senat, né? Mas eu preciso passar algumas informações para os senhores. Uma delas é a parceria que o Senat tem, né, com o trabalhador do setor de transporte, tá? Então, todo trabalhador do transporte, vou falar rápido, ele tem a gratuidade do serviço conosco. Isso é para qualquer tipo de serviço que nós ofertamos ali nas unidades. A gente tem várias unidades aí no Brasil todo, tá? Então, desde a nossa parte social, que é lá no SEST, até na nossa parte de qualificação profissional, que é no próprio Senat, tá? Então, essa gratuidade é para os senhores, os dependentes, alguns vão pagar alguns serviços, mas não são todos. Então, antes de mais nada, eu quero dizer, nós estamos lá para atender vocês, tá? Então, quem tiver a oportunidade de fazer sua carteirinha, nos procure lá e aí usufrua aí do Senat. Por quê? Porque a instituição ela existe para atender vocês que são trabalhadores ali do setor de transporte. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui, né? Eu fiquei com a difícil tarefa de trazer uma palestra para vocês. E o tema que eles nos pediram para que a gente fosse falar aqui é justamente do celular, né? Celular e aí as suas consequências. Antes de falar de celular, eu quero falar de uma historinha aqui que é o seguinte. Você sabe que no mundo todo nós temos uma média de 10 milhões de pessoas que estão encarceradas. O que tem a ver encarceramento com o celular, né? Então, vocês sabem quais são os 3 principais países aí que tem a maior população carcerária do mundo? Vocês sabem quais são? Não? O primeiro deles é os Estados Unidos. Então, a gente tem uma média ali de 2 milhões e 100 pessoas, em média. Depois vem a China, com mais ou menos ali 1,5 milhão, e o Brasil em torno de 750 pessoas ali. E assim ele vem crescendo. E o que tem a ver encarceramento com o celular? Nós temos no mundo mais de 10 milhões de pessoas que estão encarceradas. E um desses encarceramentos, pessoal, é justamente o encarceramento psicológico que nós vivemos hoje. E o celular ele tem uma influência muito grande nisso. Então, hoje, as pessoas elas procuram refúgios, muitas vezes, na tecnologia. E a tecnologia hoje é um dos grandes gargalos aí que estão levando essas pessoas a ter vários problemas psicológicos. O celular lá, quando Steve Jobs lá criou lá o smartphone, ele trouxe benefícios, não é isso? Então, vários benefícios. Hoje a gente, através do celular, nós conseguimos hoje nos conectar com pessoas, né? Então, em qualquer lugar do mundo que a gente está, e não simplesmente falar áudio, mas assim, a gente consegue ver uma pessoa ao outra, né? Então, lá em outros países eu consigo falar, em outro estado, eu consigo falar com alguém, não só através do áudio, mas também através da imagem, eu consigo ver essa pessoa. Mas ele trouxe outras doenças. E uma delas é o quê? Um dos problemas é distanciamento familiar. E essa telinha azul do celular aí, pessoal, ela mexe diretamente numa célula ouro que nós temos. Que ela vai influenciar diretamente no quê? No nosso sono. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem tem problema de dormir aí? Insônias? Alguém tem algum problema assim? Não dormi direito, não consegui dormir? Alguém aqui? Só ela? Só ela que tem problema assim? Vocês conseguem dormir bem, 8 horas por dia, tranquilo? Até mais. Hã? Entra nesse quadro, né? E a gente tem uma grande parcela da população que está nessa situação. E um desses motivos é o próprio celular. A pessoa fica horas e horas e horas e horas e horas ali conectada, né? E isso traz outros prejuízos, principalmente no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E o sono, a perda de sono, ela é um dos principais motivos que levam a algumas doenças psicossomáticas. Então a gente tem algumas doenças psicossomáticas através dessa perda de sono. E um desses grandes problemas é justamente o uso do celular. Então o celular ele trouxe benefícios? Sim, claro. Né? Como eu falei, essa conectividade entre pessoas, a gente consegue agilizar, até mesmo trabalhar. Hoje o nosso celular ele é praticamente um computador na nossa mão, não é isso?
Então a gente consegue trabalhar através do computador, mandar um e-mail, fazer um projeto, várias situações no próprio celular. Mas a gente muitas vezes fica refém a ele. A gente não consegue. Às vezes a gente está andando, toda hora a gente está querendo olhar o celular para ver se tem alguma mensagem, principalmente pessoas ali que têm redes sociais, que precisam ficar alimentando essas redes sociais. Acontece demais, o tempo todo. E um outro problema, e aí a gente está falando agora do transporte, é justamente o uso do celular lá na rua. O uso do celular no pátio aqui, por exemplo, né? Então, ele vem trazer distrações onde a gente pode se envolver o quê? Em acidentes aqui ou não. E quando a gente fala lá do trânsito, eu preciso entender uma seguinte situação. Hoje, o celular é a terceira principal causa de morte no trânsito. Então, se a gente for olhar lá, o excesso de velocidade está no primeiro lugar, né? A segunda é justamente o uso de substância psicoativa e o celular ele está em terceiro lugar hoje como a principal causa de morte aí no trânsito. Distração está ligada ao celular. Hoje houve uma reformulação, uma lei mudou a questão do uso, do manuseio do celular. Pra vocês entenderem, antes o celular ele gerava uma infração média. Hoje você apenas manusear o aparelho já é uma infração gravíssima. Né? Então, a quantidade de pessoas que se envolvem em sinistros, né, sinistros de trânsito aí, por conta do uso do celular, isso vem aumentando a cada dia. Então, a cada dia que passa, o uso do celular, ele traz benefícios? Sim, mas hoje ele está trazendo grandes problemas aí para todos nós. Né? E só para vocês entenderem, a gente precisa entender a questão do lá fora, lá no trânsito. Por que eu preciso usar o celular? Por que quando eu estou lá, por exemplo, conduzindo, eu tenho essa necessidade de usar o celular? Alguém pode responder? Por que eu preciso usar? Eu estou dirigindo e eu preciso, eu tenho aquela necessidade de toda hora ficar olhando ali o meu celular. Por vício, geralmente, né? Por vício, nas redes sociais, ou às vezes a pessoa nem está usando por vício, mas porque ela está perdida em algum lugar, precisa olhar o celular, mas não para o veículo no lugar seguro e olha. Mas ficar mexendo e dirigindo ao mesmo tempo. Mas o grande problema justamente o vício. Hoje o celular, o vício no celular, ele é considerado um vício, por exemplo, numa droga como a cocaína. A pessoa ela tem aquela necessidade de usar essa substância. E nós temos a necessidade de toda hora ficar mexendo ali no nosso celular o tempo todo. Isso é em qualquer lugar que nós estamos. Você está dentro da sua casa, às vezes com a sua família, com a esposa, filhos, enfim, marido e filhos, as pessoas elas estão comendo e a gente olha ali, um está mexendo no celular, um do lado do outro. Então, esse afastamento, ele está acontecendo dentro dos nossos lares e esse afastamento está acontecendo dentro do nosso, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Então, tem pessoas hoje que elas não conseguem ficar nem um minuto sequer sem mexer no celular. É um vício. E a gente precisa começar a mudar isso. Usar o celular é bom? É ótimo. Mas a gente precisa entender que o uso do celular, ele também está trazendo algumas doenças, alguns prejuízos para cada um de nós. Né? Então, como eu falei para vocês, hoje nós temos aí uma média, né, voltando aqui para o trânsito, nós temos uma média aí de 30 mil pessoas que morrem todos os anos vítimas de sinistro. O celular está entre os 3 principais. Nós temos uma média de 26 mil pessoas que ficam lesionadas. E essas lesões, elas são lesões permanentes. O celular está entre as 3 principais situações. A gente tem uma média de 83 pessoas que acabam morrendo todos os dias. Então, imagina, todos os dias morrem 83 pessoas. E o celular, ele está entre as 3 principais causas que estão tirando a vida dessas pessoas. E eu faço uma pergunta para vocês aqui. Todos nós pegamos o trânsito todos os dias, sim ou não? Todos nós. Então, a gente tem um conceito lá, fala lá sobre direção defensiva, e do conceito lá, ele fala que a direção defensiva, ela está relacionada com o erro de outras pessoas, certo? E quem são essas outras pessoas? Todos nós aqui. Por que erro de outras pessoas? Porque se a gente for olhar dentro do próprio Código de Trânsito, ele fala o conceito de trânsito, que é a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados, enfim. Então, a partir do momento que você sai da sua casa,
que você pisa na calçada da sua casa, você já é parte integrante do trânsito, ou não? Então você já tem aí um risco de se envolver em um sinistro, porque você agora está transitando. Eu não falo só lá fora, não. Eu falo aqui dentro do pátio mesmo. A partir do momento que você está atravessando aqui de um lado para o outro, aqui tem trânsito de veículos aqui, sim ou não? E às vezes porque você está usando o celular, né? Tá no uso desse celular, desse aparelho, você pode se envolver em um sinistro aqui dentro do próprio pátio. Não precisa estar simplesmente lá fora. Então, nós precisamos repensar essa questão de como utilizar essa ferramenta. Ela é boa? É ótima. Mas a gente precisa ter, repensar como que a gente vai usar ela. Para que o que seja bom não se torne ruim. Então, tem benefícios? Sim, claro, vários. Mas ela está trazendo também outros problemas. Repito, distanciamento. Né? Distanciamento entre pessoas. Ela conecta pessoas de um lado ao outro, mas ela distancia. É interessante, né, que o celular, muitas vezes, ele conecta você a uma pessoa que está longe de você, não é isso? E ele distancia uma pessoa que está do seu lado. Teu pai, teu filho, teu irmão, tua esposa, teu marido, teu amigo. Então ele acaba fazendo isso, trazendo isso aí. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente precisa repensar o uso desse aparelho. A gente precisa repensar. É bom? É bom. Traz benefícios? Sim, traz benefícios. Mas ele também traz alguns problemas aí que a gente precisa começar a eliminar. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu queria trazer para vocês era isso, né? Então, para que a gente possa realmente repensar essa ideia, o uso do aparelho, vamos usar o aparelho, o celular, de uma forma mais consciente, tá? Para que a gente possa evitar problemas aí futuros, situações aí que talvez a gente não queria que acontecesse. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Pergunta, veículos que trazem celular, você atende, né? Que situação? Ela entra como se eu estivesse falando? Eu estou interagindo também, né? Apesar de estar no viva voz ali do carro, né? Regulamentado. Então, hoje nós temos, por exemplo, a própria lei, está dentro do artigo 252, lá no seu parágrafo único, que ele fala ao manusear o aparelho, né? Então, como o veículo ele já tem a tecnologia, muitas vezes no próprio volante, hoje esses veículos mais modernos, você consegue conectar teu aparelho ali nesse veículo, uma chamada você atende, no alto-falante do carro, é como se você estivesse escutando o rádio do teu carro. Isso não vai gerar para você uma penalidade, uma multa, certo? Agora, muitas vezes eu pego e compro aquele suporte, a gente vê bastante isso aí, principalmente alguns motoristas aí de aplicativos, né? Ou até mesmo nós mesmos, a gente quer ir para algum lugar, coloca aquele suporte, nosso carro não tem uma mídia que vai conseguir conectar esse GPS, a gente vai fazer essa conexão no nosso próprio aparelho. Então o que acontece? Se, por exemplo, uma fiscalização vê eu manuseando o aparelho, né, manuseando lá o aparelho, isso vai gerar uma infração, porque eu estou manuseando. Agora, lá, como ele já vem, do veículo, é um sistema que já veio no veículo, isso não vai gerar um tipo de penalidade. Agora, manusear ou ver você com o aparelho na mão, aí sim, isso vai gerar uma penalidade, uma infração, como também o uso do próprio fone, tá? Então tem muitas pessoas que gostam de conectar o aparelho, tem suas músicas lá, suas seleções de músicas, né? E aí ele conecta o aparelho junto a um Bluetooth, por cabo ou sem cabo, não importa. Também não pode, tá? Isso também vai gerar um tipo de infração aí, tá? Não pode usar esses fones, gera infração média, mas se eu conectar, se eu mexer no aparelho, mexer lá no aparelho, aí vai gerar uma infração gravíssima. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Legalmente falando, sobre a questão que você acabou de citar sobre as leis de trânsito que impede aí as pessoas hoje de estar manuseando aparelho. Existe alguma lei hoje que proíbe ou que possa punir
funcionários a usar um aparelho ou é uma questão interna da empresa? É uma questão interna da empresa. Não existe uma lei assim, específica para falar assim, olha, você é proibido de usar o aparelho celular em ambientes empresariais. Não existe uma lei específica para isso. Aí é uma normativa que a empresa ela vai determinar. Olha, isso, o aparelho, o telefone, ele pode ser utilizado em determinados horários. No teu horário lá de intervalo, no teu horário de almoço, né? Mas tem pessoas que, mesmo dentro do ambiente corporativo, ele usa o aparelho celular como uma ferramenta de trabalho. Então, até um pouco complicado. Inclusive hoje, né, se a gente for olhar, as próprias redes sociais hoje, ela já está sendo considerada como uma questão de trabalho, né? Por exemplo, a gente fala muito no e-mail. O e-mail é a forma mais, né? Mas a gente tem, por exemplo, o WhatsApp. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando através de um WhatsApp, isso também está contando que como eu estou trabalhando, né? Então tem empresas hoje que ela acaba falando, olha, depois que você sai do seu ambiente de trabalho, do seu horário, a gente não vai mais fazer essas conexões, por exemplo, através de grupos de empresa. Aí outros... Cada caso é um caso. Agora não tem uma lei específica que proíbe o trabalhador de usar o celular dentro do ambiente corporativo, a não ser que seja uma norma interna da própria empresa. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Você falou que gera multa se a fiscalização vê a pessoa manuseando o aparelho. Sim. Se ele, que eu falei no começo, se ele parar, por exemplo, no acostamento e mexer no aparelho, ainda gera multa? Gera multa. Gera multa. Porque aí entra naquela questão que eu falei, nós estamos em trânsito. Né? Então, a partir do momento que eu estou usando a via, eu estou em trânsito. Mas eu estou parado, né, no acostamento. Na verdade, eu não estou parado, eu estou estacionado no acostamento e aí eu vou manusear o aparelho celular. Aí eu estou gerando duas multas. Uma por estar estacionado no acostamento e a outra por estar manuseando o aparelho celular. Né? Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil a gente não mexer no nosso telefone. É difícil, mas em alguns momentos a gente precisa fazer necessário. A gente tem que nos policiar em qual momento que eu vou usar o aparelho. Então, assim, é uma pergunta meio idiota, mas eu sempre pergunto às vezes quando eu estou falando sobre esse assunto. Alguém quer morrer no trânsito? Alguém quer ser o 83 no trânsito? O 84 no trânsito? Não. Então, porque muitas vezes nós não nos policiamos. Ao invés de geralmente assim, a mulher liga e você, vixe, minha mulher, então eu tenho que atender. Mas às vezes é melhor você não atender e chegar em casa do que você atender e ser interrompida a sua trajetória. Não é assim? Então ninguém quer, então nós precisamos fazer diferente. É difícil? É difícil. Hoje é cultural. Né? Então, por exemplo, nós hoje saímos de casa, a gente esquece praticamente tudo. Não é assim? E o celular? Dificilmente você vai ver uma pessoa que esquece o celular em casa. E se esquecer, meu amigo, pode ter certeza que ele vai dar a volta e voltar para pegar. Porque hoje é uma ferramenta que hoje ela é indispensável no nosso dia a dia. Mas mesmo se o carro estiver no estacionamento com o pisca-alerta ligado, se eu estiver mexendo no celular, leva multa? Vai sim, vai ser autuado. É porque, na realidade, o acostamento ele é para imobilizações em situações de emergência. Então, um exemplo, um carro quebrado, não seria importante que eu parasse no acostamento e não na via que eu estou? Sim, só que aí entra uma outra situação, eu preciso sinalizar. E só usar a luz indicadora de direção ou luz de alerta, isso não está dizendo que eu estou sinalizando. Então eu preciso fazer uma sinalização. Né? E como é que é feita essa sinalização? Aí a gente tem que entrar dentro da própria resolução, né, 36 lá de 98, que ela fala que a gente tem que fazer uma sinalização mínima ali de 30 metros. Através de cones, através de, pode ser um galho de árvore, enfim. Mas a gente precisa sinalizar, porque ali houve uma imobilização por uma situação de emergência. Né? Mas eu recebi uma ligação de emergência. Né? Eu recebi uma ligação de emergência. Então, como é que a pessoa
Como é que o agente que está fiscalizando, uma pessoa que vai fiscalizar, ele vai saber, ele vai mensurar se aquela ligação é de emergência ou não. Então não tem como. Ou se você realmente só está parado ali, está ligando, infelizmente, aí a gente vai para a lei, que a lei ela é fria. É sim, sim, não, não. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu mostrar, quero mostrar só um videozinho rápido para vocês aqui. Deixa eu botar aí um pouquinho aqui. So I just confess that I text and drive. If I get a text, I look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. I do Snapchat and drive sometimes. Is that more like making Snapchats or watching them? Making them. A, texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. And B, well, no, I guess no, it's really just A. I've only never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you're like, you can't just like let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like every time I do it, I think about, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. I'd like to want to introduce you to a friend of mine. My name is JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted. He turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. Didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of like met JC, because you look at JC, sort of give those same reasons. Oh. Usually I use my phone to change a song. I try to use it as little as possible, but
sorry, it's hard for me too, but you know this is real. You have the power to really actually make a difference and do something about it. Muito bem, pessoal. Então é isso. Alguém liga a luz para mim, por favor? É uma questão de escolha, né? Você vai escolher. Você vai escolher em fazer o certo ou escolher em fazer o errado. A decisão está na mão de vocês, tá bom?